Talvez seja esse um dos primeiros casos de justiça divina narrados na Bíblia. Eu estou lá em Gênesis 29, quando Jacó conhece Raquel e decide pedir a mão dela em casamento e se compromete com o pai de Raquel, Labão, a trabalhar durante 7 anos pela mão de Raquel. E aí ele já tem um propósito claro, né? Já a primeira reflexão que a gente tira, porque a Bíblia diz lá em Gênesis 29, 20: e assim por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. E trabalhou por 7 anos, e quando foi reivindicar a mão de Raquel, Labão lhe deu a mão de Lia em casamento, porque segundo o costume da época, a filha mais nova não poderia casar-se antes da filha mais velha, né? E trabalhou Jacó mais 7 anos pela mão de Raquel, já casado com Lia, né? Os costumes locais, ele casou-se com as duas, trabalhou então ao todo 14 anos para poder ter a mão de Raquel em casamento. E Jacó então decide seguir o rumo dele, junto com as suas esposas e seus filhos, mas Labão pede para que ele fique e diz assim: tenho experimentado e que o Senhor me abençoou por amor de ti, fixa o teu salário e te pagarei. E Jacó responde: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meio do meu trabalho. Agora, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão pergunta o que ele queria de salário, e ele disse: vou passar hoje pelo teu rebanho, e aqueles que forem pintados ou malhados, estes serão o meu pagamento. E Labão concordou, ficou assim combinado. Então parte do rebanho dele, que as ovelhas, os bodes, os gados eram salpicados, malhados, ficariam para Jacó. Mas antes que Jacó fosse fazer essa vistoria, Labão tinha passado mais cedo e separado todos os do rebanho dele, que eram salpicados, malhados, e deixou com os filhos dele. E a partir daí eu percebo que começa a justiça, porque a Bíblia diz que Jacó se enriquece. A partir disso, todas as crias que o rebanho de Labão davam nasciam salpicados, malhados e manchados. E a riqueza de Jacó começou a aumentar mais e mais, até que os filhos de Labão começam a ficar enfurecidos pela riqueza que Jacó vinha tomando por conta do rebanho de seu pai. Bom, e o que eu entendo de tudo isso, né? Jacó tinha um propósito muito claro, que era casar com Raquel, e trabalhou durante 14 anos por isso. Dos 7 anos deles com alegria, os dias passaram rapidamente. Labão enganou ele algumas vezes, e ele nunca desonrou Labão. Para mim esse é o primeiro ensinamento dessa história, porque ele teve grandes oportunidades por meio do trabalho com Labão. De certa forma, apesar de Labão ter enganado ele, ele teve também o seu retorno em cima disso, teve a sua justiça, quando a riqueza dele parou de crescer, né? Então, de certa forma, pior que seja o tratamento concedido a nós temos que ser as pessoas boas e exemplo de boa conduta e continuar dando o nosso melhor. O segundo ponto, apesar das injustiças, da enganação, a casa de Labão prosperou. Então a casa das esposas deles prosperou por conta do trabalho de Jacó. Tempo depois, quando a justiça veio sobre ele, toda a riqueza de Jacó veio por meio do rebanho de Labão, ou seja, ele deu o melhor dele todo esse tempo. A casa de Labão cresceu e toda a riqueza de Jacó veio por meio do rebanho de Labão. Então, ele continuou dando o melhor que ele tinha para dar, ele continuou tendo boa conduta e foi agraciado, né? Depois de certo tempo,
a justiça se fez e ele enriqueceu por meio do rebanho de Labão. E aí isso me trouxe várias reflexões, me lembrei de algumas pessoas que eu conheço e até de algumas condutas que eu já tive. E acho que o primeiro passo, né? Muitas vezes a gente se sente injustiçado, eu vejo muitas pessoas reclamando, poxa, a empresa está crescendo às custas do meu trabalho, e isso e aquilo. E só que toda pessoa que a gente observa com relativo sucesso, ela não partiu do ponto alto para o ponto mais alto, né? Em algum momento teve um preço a ser pago e essa pessoa pagou. Na maioria das vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, e essa é uma variável que a gente tem pouco ou nenhum domínio, né? Que é o tempo. A gente normalmente tem controle sobre o nosso tempo, a nossa gestão de tempo, mas o tempo em que as coisas acontecem não está nas nossas mãos. Fato é que, apesar das dificuldades, em nenhum momento Jacó parou de fazer o que ele fazia, ou ele começou a fazer pior de qualquer jeito. Pelo contrário, ele continuou entregando o melhor que ele tinha para entregar, até o momento em que a graça veio, o fruto de todo esse trabalho veio, e ele enriqueceu e foi pai de várias nações, conforme diz a Bíblia. E essa passagem me marcou porque é a primeira vez que eu estou lendo o livro de Gênesis. Eu terminei a leitura do Novo Testamento e comecei agora a Bíblia do início, e é engraçado como o Velho Testamento aponta para coisas que tem no Novo Testamento, né? Jesus, em dado momento do Novo Testamento, ele fala sobre tu dar a outra face, né? E olha que interessante, Jacó, sendo injustiçado, foi enganado por Labão, e ao invés de reivindicar ou se enfurecer ou tomar força, ele deu a outra face, né? Ele continuou dando o melhor que ele tinha, e a riqueza dele veio por meio do trabalho que ele prestou para Labão. Então, me veio essa mensagem assim de, independente do que acontecer, a gente tem que continuar entregando o melhor que a gente tiver, fazendo o melhor que a gente tiver. Acho que se o retorno ainda não veio, é porque ainda não chegou na etapa do processo em que o rebanho começa a nascer com as listras e com as manchas para servir como o nosso pagamento, né? Então, por mais que a gente mereça, eu mudar a direção, eu parar agora não é a resposta, e sim eu continuar entregando o meu melhor, porque de alguma forma alguém está vendo o que eu estou fazendo. E a Bíblia também diz que a gente deve trabalhar como se estivesse servindo ao Senhor, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então, seguindo a conduta de Jacó, ele continuou fazendo o melhor que ele podia, e ele foi recompensado com toda a riqueza que veio por meio do rebanho de Labão, com terras, e se tornou pai de nações. Muitas descendências vieram a partir dele. Então, eu, enquanto leigo e consumidor da palavra, é a primeira vez que me deparo com essa história, achei interessante, me veio várias reflexões e por isso eu quis compartilhar. Espero que de alguma forma tenha contribuído aí para quem ouviu. É isso, espero que quem ouviu possa ter uma reflexão melhor e um ajuste de conduta a partir disso. Valeu?